bem-vindo. Segundo vídeo aqui da série de KineMaster, aplicativo de edição de vídeo, produção e aí um aplicativo que você pode fazer muita coisa interessante, tá? Então vamos lá. O que a gente vai aprender aqui no nosso segundo vídeo é o seguinte, é o conceito de layers ou camadas. Por que isso? Esse layers, se você observar, agora eu coloquei o meu aplicativo em português. Então olha só. Se eu tivesse com ele em inglês, você viria ali, ao invés de camadas, você iria ver layers, tá? Então eu coloquei em português, como ninguém falou nada sobre o vídeo anterior na questão do idioma, eu resolvi colocar de forma proposital aqui em português, para ver se facilita ou se tem perguntas relacionadas a isso, tá? Então sempre vou tratar aqui o nome da aula em inglês e português, tá? Porque para quem trabalha na área de informática sabe que o inglês é importantíssimo. E olha só que interessante, foi um inscrito lá foi inscrito no vídeo anterior e ele mandou essa seguinte pergunta para mim. Olha só, tenho esse aplicativo, porém não consegui cortar a música de fundo sem cortar o vídeo, tá? Como é que você entende isso? Você tem que ter o conceito de camadas e eu vou explicar isso aqui para você. Deixa eu apagar isso daqui para a gente poder iniciar aqui o nosso vídeo efetivamente. Olha só, a tela aqui do KineMaster e as opções você já viu no vídeo anterior. Então vamos lá. Quando eu abri o meu projeto aqui, eu estou na proporção 16:9, não chegou na aula ainda para a gente tratar sobre proporções de tela, tá? Por enquanto a gente vai entender os conceitos, é um passo a passo, tá? E me desculpe, mas eu vou fazendo devagarzinho. Quando eu fizer vários vídeos aí você pode acompanhar tudo. Ou se você gostar bastante, depois eu posso montar uma série, tá? Mais aprofundada sobre o KineMaster. Olha só, camada, o que é isso? Tá? Primeiro vamos entender o conceito de camada para depois a gente entrar respondendo a pergunta aí do nosso amigo que mandou nos comentários. Eu vou agora adicionar uma mídia, tá? Eu vou aqui em segundo plano e vou escolher um fundo, esse plano aqui vermelho, tá? Vou dar um OK e vou colocar ele aqui. Se você observar, eu estou na minha primeira camada. Eu só tenho isso daqui de mídia por enquanto. É um fundo vermelho, isso aqui poderia ser uma foto, poderia ser um vídeo, tá? Mas eu escolhi isso aqui. Se eu vim aqui, arrastar na minha timeline, eu vou me centralizando aqui, eu vou me situando através da agulha. Essa agulha aqui, eu vou sabendo quanto tempo é que tem essa mídia que está aqui. Eu posso diminuir, posso aumentar a duração dela, simplesmente arrastando, mas esse não é o foco, vamos entender camada. Quando eu venho aqui, clico em camada, ele me dá opções, mídia, efeito, sobreposição, texto e caligrafia. Essa mídia aqui é para mim poder adicionar uma foto, um vídeo ou um plano de outra cor. Só que se eu adicionar uma mídia aqui, olha só onde é que vai. Ele vai aqui na frente ou embaixo dessa camada, tá? Ou embaixo dessa mídia aqui. Quando eu trato de camadas, pense numa cebola, em um repolho, tá? Que é sobre camadas, então fica um em cima do outro. E olha só, eu vou arrastar bem aqui a minha agulha, vou clicar em camada e vou adicionar um texto, tá? Vou colocar aqui, texto, tá? Só para ficar interessante para você entender. Texto, caligrafia também é muito importante, tá? Eu adicionei um texto, vou mudar aqui a fonte dele, colocar um lato bold aqui, olha só. Coloquei o meu texto e olha só o que aconteceu. Ele veio para minha segunda camada, entendeu? Então a minha primeira camada e a minha segunda camada. Se eu vim aqui e clicar em camada e adicionar uma mídia, vou colocar aqui um segundo plano da cor, dessa cor aqui. Olha só o que vai acontecer, ele vai sobrepor isso daqui. Então esse é o conceito. Toda vez que você adicionar uma camada, ele vai sobrepor aquela camada já existente, tá? E agora vamos responder a pergunta do nosso amigo. Eu vou apagar esses textos aqui e deixar somente esse segundo plano aqui vermelho, tá? Então olha só, eu vou aqui agora, vou adicionar um áudio. Vou vir aqui em recursos de música e vou pegar essa música aqui que eu já tenho. Você pode pegar qualquer áudio aí, tá? Então vamos lá, vou adicionar, foi adicionada. E ele fala que ele não consegue cortar a música sem cortar o vídeo lá em cima,
tá? Então como é que eu trabalho aqui através nessas mídias, especificamente em uma mídia só. Se eu pressionar aqui, eu vou ter todas as opções para poder trabalhar com a minha cor sólida aqui na primeira camada. Se eu clicar na música, ele vai me dar os recursos, tá, para mim trabalhar com o áudio aqui na segunda camada. Então, se eu clicar aqui, tudo que eu fizer vai afetar essa minha primeira camada. Se eu clicar aqui, tudo que eu fizer vai afetar a minha segunda camada. Então vamos lá, vou cortar esse áudio aqui, tá? Vou levar a minha agulha aqui para o início da minha timeline. Vou dar um play, ó. Beleza, vou cortar aqui. Então eu sei que está em 2.7 segundos. Então eu clico no meu áudio e vem aonde, ó, aparar e separar. Então aqui eu tenho as seguintes opções: aparar à esquerda do indicador de reprodução, aparar à direita do indicador de reprodução e separar no indicador de reprodução. Então aí é só o conceito de direita, esquerda e centro. Se eu quero apagar aqui, se eu quero dividir essa música, o que eu vou pressionar? Ó, separar no indicador de reprodução. E agora eu tenho, ó, dois laços de música aqui, a primeira parte e a segunda parte. Vou dar mais um play, ó. Beleza, quero cortar aqui. Onde é que eu vou? Clico, vou lá em aparar e separar e eu quero apagar tudo que está aqui à minha direita. Então eu pressiono, ó, aqui. Então agora eu não vou ter mais música lá na minha direita. Então quando eu reproduzir, ó, a música vai estar cortada e não vai interferir no meu vídeo lá em cima, na minha foto, no que está lá para cima do vídeo. Entendeu? E aqui o interessante é que eu consigo até fazer uma narração aqui, ó. Vim aqui em voz e eu consigo gravar o final do vídeo, ó. Muito obrigado por se inscrever nesse vídeo, valeu! Mas aqui ele deu a opção que é curta demais. E olha só o interessante, para a gente finalizar nossa aula sobre camadas, antes de fazer uma revisão, é claro. Quando o meu áudio chega aqui no final, ó, vou aumentar esse áudio aqui. Quando ele chega aqui no final, efetivamente ele irá parar, porque não tem mais nada na camada de cima e ele não roda só o áudio, tá? Olha só, então, ó, se eu tiver um áudio maior do que a minha mídia, quando chegar bem aqui ele vai parar, porque ele não tem nada para renderizar na camada de cima. Então, se eu quero que o meu áudio de baixo rode em um determinado tempo, eu tenho que adicionar mais mídias lá para cima, na minha primeira camada, tá? Eu tenho que adicionar mais mídias aqui, porque senão ele não irá rodar. Quando chegar aqui que acabar o áudio, ele vai encerrar o seu vídeo. Então, revisando, camadas. É isso daqui, na minha timeline eu tenho primeira camada, segunda camada. Eu poderia ter várias camadas aqui para baixo, ó, seguindo essa linha, várias camadas. E é como se você pensasse aí num repolho e numa cebola. Uma vai sobrepondo a outra, tá bom? Então, esse é o conceito simples aí de camada. No decorrer do tempo a gente vai vendo mais aulas, mais recursos do KineMaster, e eu vou te situando nos conceitos. Quando você entender os conceitos da edição, o que é camada, o que é uma timeline, o que é um overlay ou um efeito, e aí você vai conseguir fazer uma edição mais legal, tá, no seu aplicativo. O interessante também é que você tem que entender sobre a captação de imagens, captação de vídeo. Não adianta de nada você saber editar, mas ter uma captação de vídeo e áudio ruim, tá bom? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e me mandem perguntas para que eu consiga responder vocês, tá bom? Então valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.